Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Under 30, A Jornada, podcast aqui da Forbes Brasil, que a gente recebe os destaques da nossa lista de jovens talentos. Eu sou Giovana Simonetti e estou aqui com o Iago Jacomussi, nosso destaque de gastronomia. Prazer estar aqui com você, muito obrigada Prazer meu, obrigado pelo por estar convite. aqui. Aos 27 anos, o Iago é dono e chefe do restaurante Jacó, aqui em São Paulo, de cozinha autoral. Em menos de 2 anos de vida, a casa lhe rendeu o prêmio Jovem Chefe Michelin, um prêmio inédito aqui no Brasil, além de outros reconhecimentos pela cidade. Então a gente vai conversar sobre carreira, vida, seu sucesso. Obrigada por estar Obrigado aqui. você, vamos lá. É fato que você teve um caminho intenso pela gastronomia. De menos de 5 anos, a sua vida mudou, dá pra dizer isso, né? Fato, assim, foi... Me conta, como que começou isso? Tudo começa mais ou menos 5 anos atrás, quando eu procuro promover uma mudança de carreira, onde eu era super jovem, estudava economia, trabalhava no banco, mas aspiracionalmente, assim, não era o que eu gostava de fazer, não era o que eu me encontrava a fazer. E em um certo momento da minha vida eu decido trilhar meus próprios caminhos e começar a fazer o que eu gostava. Cresci numa família muito tradicional, onde gastronomia nunca foi uma pauta no que se diz respeito a trabalho, mas sempre gostei muito, sempre me inspirei por conta da minha avó, por ser criado com os meus avós, pela minha avó ser mineira e por ter esse contato em casa. E num belo dia, então você me deu a louca assim, cara, Deu um estalo. me deu um estalo, vou trancar a faculdade, vou sair do trabalho e vou começar a me dedicar exclusivamente para aquilo que eu acho que eu tenho uma aspiração, para aquilo que eu gosto de fazer. E o primeiro contato que eu tive foi entrando na Le Cordon Bleu e iniciando um curso, assim. E você teve uma parte meio autodidata ali também, né? Antes de promover essa mudança, eu comecei a buscar estudos, estudar em livros, até YouTube, porque eu acho que isso é algo muito da nossa geração, a parte mais de autodidata em relação à culinária e até para entender um pouco dessa mudança de carreira que eu ia ter, se eu ia fazer isso da maneira mais assertiva possível ou não. Aos poucos eu fui me apaixonando pela área. Quando eu entro na Le Cordon Bleu, eu falo, quando você entra lá, as pessoas hoje em dia elas confundem muito. Elas acham que você fazer um curso de gastronomia ou sair de uma faculdade de gastronomia, você já faz um cozinheiro, muito pelo contrário. Você aprende a cozinhar. Ser um cozinheiro é o trabalho de todos os Prática. dias, é a prática, é a rotina, é estar dentro de um restaurante. Então, eu acho que eu fui aos poucos. E aos poucos eu fui me apaixonando pela profissão e, querendo ou não, crescendo nela e não me vejo fazendo outra coisa da vida. Isso é muito legal de saber. E você diria que coragem é a palavra desse momento do estalo, da virada, que você falou, não quero mais saber de economia? Eu acho que coragem é uma das palavras que define, porque quando você vai fazer uma mudança de carreira como essa, a coragem é mais do que necessária, mas eu acho que o que me define nesse momento da minha vida foi encontrar um propósito para minha vida, né? Meu pai é um cara que ele fala muito sobre isso, sobre buscar propósitos. E buscar propósitos não é uma coisa para você. Você não precisa ter um propósito de vida, você precisa ter pelo menos um propósito momentâneo para aquilo que você quer fazer. Então, você acordar e você lutar por aquilo que você quer todos os dias. Então, eu acho que o meu grande despertar foi quando, através da gastronomia, eu encontrei um propósito para a minha vida, assim. É algo que eu falo muito. Para mim, a profissão principalmente a profissão que eu tô, ainda mais no momento que a gente vive na gastronomia atual, onde eu acho que alguns chefs eles esquecem um pouco o que é ser um chefe de cozinha, o que é se respeitar a profissão, é sobre isso, é sobre ter esse propósito. Se você é chefe de cozinha, você é chefe de cozinha, então você tem que focar em trabalhar seu restaurante e ser respeitado por aquilo. O que não me gosto muito é as pessoas partindo para mil outros caminhos que saem da cozinha, querem se tornar formadores de opiniões dentro de um lugar onde você é chefe, onde você tem que respeitar as narrativas, né? De ser um chefe, de viver da cozinha como um todo. E nesse caminho, você teve muito foco, né? Você encontrou seu propósito e você foi focado. Você mesmo disse na nossa entrevista que você não se preocupa em abrir mão das coisas em prol dos seus objetivos.
Da onde que vem esse foco, essa determinação? Eu acho que vem da vontade de fazer as coisas acontecer e das coisas acontecerem rápido. Eu acho que quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu quero muito que aquilo aconteça, sabe? Então eu não me importo em estar trabalhando enquanto eles estão trabalhando, estar trabalhando enquanto eles estão se divertindo, estar trabalhando enquanto eles estão dormindo. Eu acho que esse é o caminho que te leva a conquistar grandes coisas em períodos curtos de tempo. Eu acho que todo mundo tem o seu tempo, mas eu acho que você conquistar coisas é abrir mão de coisas, né? Então, quanto mais você abre mão de outros fatores da sua vida, ainda mais sendo uma pessoa jovem como eu ainda, antes dos 30 anos, o que mais tem são oportunidades, são distrações que você tenha ao longo da sua semana, ao longo do seu mês, mas me afeta pouco, porque não é sobre onde eu tô, mas sim aonde eu quero chegar então eu consigo abrir mão de outras coisas de uma maneira muito tranquila, assim. Você bota aquilo na cabeça e você vai. O meu principal objetivo é fazer com que o meu time seja motivado, com que as pessoas... Porque é muito sobre aquilo, né? Meu pai sempre me fala uma coisa que... a- Existem duas coisas difíceis. A primeira é você vender o seu sonho para as pessoas, para que você comece a construir as suas próprias narrativas. E a parte mais difícil de todas é fazer com que as pessoas vivam o seu sonho junto com você. Então, às vezes me perguntam qual é o seu principal desafio em chefiar uma cozinha ou algo do tipo. É manter as pessoas motivadas, é manter as pessoas dentro, vivendo aquele sonho junto comigo, criando sonhos dentro dessas próprias pessoas, fazendo com que uns inspirem os outros dentro da cozinha. Eu acho que esse é o caminho que eu gosto de trilhar, essa é a mensagem que eu gosto de passar para quem trabalha comigo, de uma maneira geral. E existe um tanto de ansiedade também nesse meio, de querer conquistar as coisas rápido? Como que você lida com isso? Eu sou uma pessoa ansiosa, assim. Mas eu acho que a ansiedade da conquista, ela vem, né? Porque a gente trabalha num meio muito competitivo, que é o meio A e B, ainda mais falando em São Paulo, onde se abre um bar e um restaurante hoje e outros se fecham. Então você tem que sempre se manter em ênfase nas coisas que você faz. Então, Total. seja mudando um menu, seja fazendo um evento que ninguém fez. Então, eu acho que não é ansiedade por conquistar coisas, mas é se manter em ênfase, se manter motivado. E aí a energia das coisas vem trazendo essas conquistas para você. Eu acho que esse é o lugar. Mas como uma pessoa ansiosa, isso chegou a te atrapalhar em algum momento? Durante esses 5 anos, por exemplo? Como que você lida com essas questões de saúde mental? Eu acho que a cozinha é um dos piores lugares, né, quando se trata de saúde mental ali, mas é você fazer, pelo menos eu faço tratamento, tenho psicanalista, converso com muitas pessoas, converso com pessoas mais experientes da área para me trazerem calma, assim eu consigo repassar essa mensagem para quem trabalha comigo. Essa é a maneira que eu procuro lidar com tudo isso. Já trabalhei em diversos tipos de restaurantes, um com pressões maiores, outro com pressões menores, mas dentro da cozinha a pressão sempre vai existir e eu acho que ela é extremamente necessária no caminho que se trilha dentro de uma cozinha a partir de um momento que você quer trabalhar num determinado nível. Então, para mim, a cozinha, na minha opinião, ela é dividida em dois lugares. Em um determinado nível, a pressão vai aumentar e já não é para todo mundo. Uhum. E abaixo desse nível, a cozinha ela tem um lugar onde ela é mais tranquila, onde mais pessoas conseguem lidar com isso. Então, por isso que você vê tantos casos de burnout, atestados que são dados em restaurantes, porque Sim. para algumas pessoas funcionam lidar com a pressão daquela maneira, para outras não. É de pessoa para pessoa, não é de se julgar, um não aguenta, o outro aguenta. Eu acho que é questão de, tipo, esse cara aguenta porque ele tem esse determinado propósito na vida dele, essa determinada cabeça, então ele consegue seguir. Então eu divido a cozinha nesse lugar, assim. Uhum. E é uma construção também, né? Você é muito jovem, vai aprendendo aos poucos como lidar com
a pressão com outras pessoas, as competição, esse ambiente, né? É, totalmente. Eu acho que a grande mudança que eu tive na minha vida em relação que me ajudou muito a lidar com a pressão foi quando eu percebi que as coisas na cozinha, elas não eram pessoais. Então, a partir do momento que você está ali fazendo um serviço, você está fazendo uma produção em grande escala de algum tipo de alimento, se você leva uma bronca, se alguém bota pressão em você, se alguém é um pouco mais ríspido com você, ou até de certa maneira mais elegante, aquilo não é pessoal. Aquilo é porque também existe uma pressão sobre aquela pessoa. Então ela está repassando aquilo Uhum. que está em cima dela. E quando acaba aquele horário, eu gosto muito de falar isso no meu restaurante. Gente, tudo aqui tem começo, meio e fim. Nossos dias são iguais todos os dias. A comida que a gente faz é praticamente igual todos os dias, a não ser quando a gente muda o menu. O serviço de vocês tem que ser cordial igual. Então não levem isso para o pessoal. Se um dia não foi bom, leva isso de uma maneira positiva. Amanhã você volta, Reseta. reseta e trabalha melhor. Se você acha que aquilo te afetou, vamos conversar, vamos sentar, mas vamos resetar o dia, todos os dias, de uma maneira do zero. Porque senão, se as pessoas não tiverem esse pensamento, elas vão ficando doentes mesmo, elas vão achando que aquilo é extremamente pessoal e não é. Os chefes botam pressão abaixo das pessoas que estão embaixo deles, porque você tem um investidor que te coloca Hum. pressão, você tem a pressão de uma conta que você tem que pagar, você tem várias coisas para você olhar. Então é uma pressão que ela vai sendo gradativa. Um ciclo, E né? todos Todo os dia. dias o dia começa e o dia acaba, então tá tudo bem, tá todo mundo amigo de novo e em busca da jornada 1% melhor a cada dia. Uhum. Esse é o que eu tento repassar para todo mundo, assim. Eu queria voltar um pouco no tempo, já que você falou que você foi criado pelos seus avós, né? Como foi isso? O que que você aprendeu com eles? Eu fui. Vamos supor que eu caí de paraquedas ali na casa dos meus avós, né? Quando eu tinha 11 anos, morava com a minha mãe divorciada do meu pai, mas sempre tiveram uma boa relação. Meu pai trabalha muito, então fui morar com a minha mãe. Porém, quando eu tinha 11 anos, minha mãe faleceu. E eu falei, bom, vou morar com os meus avós paternos. E eu acho que o que eu aprendi com eles foi uma grande lição para minha vida, assim, porque como é uma mudança de geração muito grande, era eu e o Iago ali de 12 anos vivendo numa casa com minha avó paterna, meu avô paterno e minha bisavó. Então, é um outro jeito de você se comunicar com as pessoas, é uma outra educação, é Uhum. uma outra etiqueta, é um outro jeito de levar a vida. Então, eu acho que a principal coisa que eles me deram, assim, foi essa educação. Na minha casa sempre foi me liberado fazer tudo. Só nunca me foi liberado não ser educado. Então, desde que eu fosse educado com todos, respeitasse as pessoas, estaria tudo bem, assim. Pô, aprontar uma coisa aqui, aprontar uma coisa ali, eu acho que é normal de ser adolescente, de ser criança, mas a principal lição que eles me deram sempre foi ser uma pessoa educada, que respeitasse a todos, assim. E isso eu tenho muito orgulho de falar que minha família me deu de uma maneira exemplar, assim. Jacó é o nome do seu avô, né? Jacó é o nome do meu avô. Na verdade, não é o nome do meu avô, é o É o apelido do apelido? meu avô. Meu avô chama Admir Jacomucci, mas muito conhecido como Jacó. O meu restaurante chama Jacó porque nesse momento da minha vida, após o falecimento da minha mãe, o Jacó, meu avô, foi quem me criou, junto com os meus outros avós maternos também, a Janete, o Roberto. Mas foi o cara que mais eu tive contato, que esteve ali comigo, que me deu a maioria das oportunidades que eu tive na vida foram dadas por ele. Então, quando eu fui abrir meu restaurante, eu falei, cara, nada melhor do que fazer essa homenagem em vida para uma pessoa que eu tenho tanta gratidão. E por isso chama Jacó. Depois eu fui fazer uma pesquisa e o meu nome Iago, em hebreu significa Jacó, então Olha vem só. de uma coisa meio maluca. Parece que as coisas eram para ser, e parece que aquele Uhum. lugar tinha que chamar Jacó e eu tinha que chamar Iago, sabe? Então é muito bom. E que bom que foi em vida Em a vida. homenagem. Ele aparece para comer lá quando ele pode. Eles moram no interior. Que demais. Hoje eles são felizes e muito orgulhosos por tudo que eu venho trabalhando, por ser uma pessoa trabalhadora, que eu acho que a educação e o trabalho é uma coisa na minha casa que era inegociável, assim.
Meu avô trabalhou até onde ele conseguiu, minha avó também. Minha avó foi professora do ensino médio, de matemática, de física, da rede pública. Até hoje ela não pode por conta de motivos de saúde, mas sempre trabalhou. Então eu acho que eu sendo um sujeito educado, um trabalhador, eu dou orgulho para eles, independente do restaurante dar certo, de ter Michelin, de ter prêmio ou não ter. Eu acho que o ponto de orgulho que eu dou para eles é ser uma pessoa íntegra no final das contas. E você teve grandes exemplos, isso é muito Tive. legal. Até hoje. E nessa jornada, antes de você virar chefe, de ter o seu próprio restaurante, você trabalhou no Brasil, fora do Brasil, e você já contou de jornadas exaustivas, de o quê? 15, 16 É, horas por até dia? mais, assim. 18 horas por dia? Como que você vê isso hoje? Você olha pra trás e pensa, eu tava doido, ou eu era o que precisava ser feito? Como que você lida? Aqui no Brasil, a gente tem jornadas um pouco menores do que os países europeus. Ainda mais hoje em dia que a maioria dos restaurantes trabalha com uma escala 5/2. Quando eu comecei a minha carreira era diferente, todos trabalhavam 6/1. Na Europa, as jornadas são um pouco mais exaustivas, você trabalhando ali 16, 17, 18 horas por dia. Mas eu nunca vi isso assim. Eu entendo que é super errado. E que as coisas não devem ser assim, e no meu restaurante as coisas não são assim. Mas no momento que eu vivia aquilo, eu entendia que era parte de uma jornada que eu tinha que viver para, em determinado momento, eu cumprir um objetivo. Porque aquilo, eu sabia que aquele estágio ia ter começo, meio e fim. Aquilo ia acabar. Então eu tinha que suportar e absorver o máximo dentro daquele período. Mas os restaurantes são difíceis, a pressão é muito grande, ainda mais tratando da Europa, trabalhando em restaurante 3 estrelas Michelin. As pessoas vivem por isso, sabe? Elas têm muito apreço pelos aqueles prêmios, por aqueles lugares. O restaurante que eu trabalhei, que tinha as jornadas mais exaustivas, querendo ou não, era um restaurante basicamente familiar, super estrelado, onde o marido era o chefe da cozinha, a esposa dele era chefe de sala. Então, os almoços o staff meal era feito com os filhos dele também. Então, havia uma pressão muito grande ali em tudo ser perfeito e as coisas são como elas são. Eu acho que não tem certo nem errado dentro dessa história. Eu acho que se você tá lá, é porque você quer. As portas estão abertas para você ir embora se você quiser. Mas enquanto você tá lá, você tem que respeitar como as coisas são. E eu sempre respeitei meus chefes e as posições que foram colocadas a mim. Quando cansava, depois de 3 meses, pô, tchau, tchau, muito obrigado, tô indo embora. Mas lidava bem, ficava muito cansado, super exaustivo. Nunca contava pra minha família assim, porque senão eles falavam que, meu, volta pra casa, você tá maluco. Mas eu lidei bem. Era o que precisava ser feito naquele momento. Eu fiz o que precisava ser feito. E foi importante ter saído do Brasil para voltar e abrir seu próprio negócio? Eu acho que me abriu a cabeça, assim, pra como outras operações funcionam, outros tipos de postura funcionam, né? Eu trabalhei em 3 lugares muito legais no Brasil, o Evai, onde eu tenho um carinho muito grande pelo restaurante, pelo Luiz, é um cara que me mentorou, me ensinou a fazer muita coisa. Hoje é um grande amigo meu. Trabalhei no Mani, trabalhei no Jean Jorge, que foram outras 2 grandes escolas. Mas, querendo ou não, a gente está numa cozinha no Brasil com companheiros ali brasileiros que são da mesma cultura que você, que falam a mesma língua que você, que de certa maneira vivem a mesma vida que você, né? Porque você vive muito dentro da cozinha. Então, eu acho que esse intercâmbio, essa mudança de você ir para a Europa, é de buscar um conhecimento de uma nova cultura, é de entender como uma outra pessoa trabalha, uma outra pessoa se comporta, de entender como outras pessoas fazem as coisas para chegar no mesmo lugar que essas pessoas chegam no Brasil. O Evai tem 2 estrelas no Brasil, do mesmo jeito que o Belcanto, que eu trabalhei, tem 2 estrelas em Portugal. Mas trabalhando nos dois, eu vi que eles chegaram no mesmo lugar de maneiras muito diferentes. Então, para mim, eu acho que trabalhar em diversos lugares foi como se fosse um objeto de pesquisa ali, ter uma amostragem de como as coisas podem ser feitas. E você pegar para si o que é bom e colocar para fora o que você acha que não é válido. É tanto sair da zona de conforto quanto ver que não tem uma cartilha para ser seguida. Exato. É sobre isso, assim. Eu acho que o que mais me deu
como eu posso dizer, me enriqueceu como profissional, como ser humano, foi esse intercâmbio, assim, de culturas. Na Dinamarca, o meu melhor amigo era um russo e um americano. E conversando com eles, entendendo o pensamento deles, assim, que às vezes era diferente do meu, mas sempre trazendo um motivo para tal. Eu acho que é muito legal, assim. É, eu acho que cozinheiros que têm essa oportunidade, eu sei que não é para todo mundo, por diversas questões. Eu acho que quem tem deve buscar esse aprimoramento lá fora, porque é enriquecedor profissionalmente como pessoalmente para sua vida, assim. Eu acho que isso vale para várias áreas, né? Várias áreas, assim, você se torna uma pessoa mais social, uma pessoa culturalmente mais rica. Porque cozinhar não é sobre você entrar dentro de uma cozinha e fazer uma boa comida, as referências vêm de vários lugares. Então, às vezes você vê um filme, às vezes você vê uma tela, você tem contato em um passeio, você vê uma paisagem. Então, quanto mais experiências você tem na sua vida, mais agregador aquilo é, né? Super. Tem uma frase de um chefe dinamarquês que é o Bull Beck, que fala: To cook well, you must learn how to eat well. Então, comer bem, né? Então, você vai estar em outros países provando novas comidas, novas culturas, outras coisas. Então, sempre tá provando ali para estar se aprimorando, Ter referências, ter, bagagem. ter referência, ter bagagem. Eu acho que esse é o caminho. E quando você volta pro Brasil, demora uns meses, você abre o Jacó. O que que muda na cabeça de alguém que agora isso aqui é seu, depende de você, você é o chefe? O Jacó, eu até hoje às vezes eu pego lá me perguntando como aquilo foi feito ou como aquilo tá de pé. Foi muito difícil colocar aquilo de pé. A gente teve inicialmente problemas com os primeiros sócios que abandonaram o projeto, depois outros sócios que estão conosco até hoje abraçaram a ideia, estão lá conosco. Eu era muito, muito novo, eu ainda sou, mas Você é na hora que muito eu abri novo. eu era muito novinho, assim. Pô, pra mim a parte mais difícil era conquistar o respeito das pessoas que trabalhavam comigo. Porque, imagina, eles olhavam pra frente, via um cara super novo, que tinha acabado de voltar da Europa, esse cara é meu chefe. Será que ele cozinha melhor que eu? Será que ele faz alguma coisa melhor Uhum. que eu? Então, eu acho que o meu principal desafio nesses anos que tem de Jacó foi conquistar o respeito das pessoas que trabalham comigo primeiro, para elas acreditarem em mim e hoje estão vivendo o meu sonho junto comigo. Mas foi muito difícil. Criar um restaurante no Brasil é muito difícil. No Jacó teve noites que a gente atendeu 1, 2 mesas. Isso é muito desmotivador a si, porque você deve respeito a quem investiu dinheiro em você, você deve respeito à sua equipe, e como não ficar desmotivado na frente de pessoas que você tem que deixar elas motivadas, sabe? Uhum. Então eu acho que foi uma construção, eu acho que a gente viveu muita coisa lá no restaurante que me enriqueceram muito. Eu acho que eu envelheci muito, acho que fisicamente e mentalmente nesses poucos 2 anos que eu tenho o Jacó. Anos E intensos. foram anos muito intensos, mas me agregaram muito, assim. No primeira noite do Jacó, eu nunca tinha sido chefe de um restaurante. Eu fui chefe do meu primeiro restaurante. Antes eu havia sido chefiado. Então eu acho que todos os dias eu aprendo um pouco mais como é ser um chefe de um restaurante, como é ser dono de um restaurante, porque no Jacó eu sou chefe e faço parte da sociedade. Estou criando estratégias para o restaurante, estou criando novas receitas, estou vivendo aquilo, eu respiro aquilo todos os dias. Então eu acho que vem desse lugar. Uhum. É o seu nome na É porta. o meu nome na porta, é o que eu falo para eles no briefing, basicamente, cara, quase todo dia. O engraçado de ter o seu nome na porta é que quando se algo dá errado, é culpa sua, só sua. Se algo dá certo, também você vai ser vislumbrado como a grande ideia, Uhum. mas isso é muito problemático, porque você e seu negócio, ainda mais Jacó fazendo parte do meu sobrenome, você acaba se confundindo ali o que é você e o que é o seu negócio. Existem pessoas que acham que meu nome é Jacó, por exemplo, me param na rua, falam: Oi, E Jacó, aí, tudo bem? Jacó? E não é bem assim. Então é uma luta constante, assim. E quem é o Iago líder? O que que você quis fazer diferente do modelo tradicional na hora que você foi liderar?
eu acho que no Jacó, o que eu sempre busquei fazer ali era tentar criar uma hierarquia um pouco mais horizontal em relação às coisas e treinar as pessoas para elas para elas conseguirem fazer um pouco de tudo no restaurante. Porque o que você encontra no restaurantes hoje, né? É o chefe como uma figura assim de temor, né? Nossa, o chefe chegou, o chefe é isso, as pessoas tentando agradá-lo e com medo tal. E eu vi que aquilo não era bom, porque a partir do momento que você vira o martir de tudo, você não consegue criar boas conexões com a sua equipe sempre vai te respeitar pelo medo e as coisas não andam. Então, o que eu quis tentar trazer para o Jacó é criar pequenas lideranças lá dentro, onde eles se cobram ao longo do dia, ao longo do serviço. Então, um vai cobrando o outro, porque no final das contas, o restaurante, um serviço é feito por um time. Se a pessoa que trabalha na pia para mim não lava a louça direito, alguém vai ter que gastar tempo lavando a louça para colocar lá no passe, para empratar um prato. Então é aquilo de um cobrando o outro. Se a pessoa não consegue chegar dentro de uma produção, o outro ir lá ajudar a fazer com que ela chegue, porque no final tá todo mundo querendo performar durante aquelas horas. E se seu amigo não está performando bem, você vai ter que ajudar ele para que ele consiga entregar e todo mundo performe da melhor maneira possível. É o que eu falo lá no meu restaurante. Tudo aqui é sobre performance, é como se isso aqui fosse um teatro e a gente tivesse que abrir esse espetáculo todos os dias para novos convidados. E novos convidados vão contar de como essa experiência foi boa para eles e novos convidados vão vir nos apreciar aqui ou vão vir de novo assistir isso que está acontecendo. Então, eu acho que é isso, uma hierarquia mais horizontal, onde as pessoas se cobrem. E também tira muito essa responsabilidade do chefe sempre ser o chato, Você concentrar tudo em se você. concentrar tudo em você, até porque eu tenho diversas outras responsabilidades. Mas uma coisa que eu tenho orgulho de falar, eu tô dentro do meu restaurante todos os dias, dentro da cozinha todos os dias, o que eu acho muito difícil nos dias de hoje, você encontrar chefes que façam isso. E eu acho que isso motiva, isso faça com que eu não seja um hipócrita nas mensagens que eu passo para eles. E existe uma intencionalidade também de você ter uma equipe jovem, né? Você já chegou a falar que gosta de contratar pessoas jovens, ensinar elas, moldar elas, né? Eu sempre procuro buscar jovens que se adaptem também à cultura do restaurante e entendam a importância das coisas que a gente faz. Então, quando a gente vai fazer uma entrevista para o Jacó, a gente cita várias dificuldades que essas pessoas vão ter pelo caminho e faz diversas perguntas ao longo da jornada. Cara, você tem certeza que você está assumindo um compromisso não só comigo, você está assumindo um compromisso com seus companheiros de equipe? Porque se você não performar bem, eles vão ter que fazer várias coisas para que você performe bem. Então, a contratação de uma pessoa para o Jacó, ela é sempre feita muito em conjunto. Eu escuto muito a opinião daquelas pessoas que estão ali comigo para saber se aquela pessoa se encaixa ou não. Interessante. E eu acho que só assim funciona, porque você passa dentro do restaurante um tempo maior do que você passa com qualquer outra pessoa da sua família ou com qualquer outra coisa da sua vida, com a sua namorada, com a sua mãe, com o seu pai. Então é muito importante que você se dê bem. Ok, se você não se der bem, pelo menos que haja um certo respeito. Às vezes você não gosta nem de todas as pessoas da sua família. Eu busco pessoas jovens porque eu vejo que os jovens, a partir do momento que eles colocam uma coisa na cabeça deles, eles têm um pouco menos de vícios para entender e se adaptar a questões e a culturas dos locais onde eles trabalham. Porque, na minha opinião, é óbvio que existem exceções à regra, mas você contratar um cozinheiro um pouco mais velho, que já trabalhou em diversos outros lugares, ele já vem com certos tipos de pensamento e certos tipos de trauma que podem afetar o conjunto como um todo. Então, no Jacó, a gente gosta às vezes de pegar o cara como estagiário e crescendo ele até ele chegar num cargo de liderança, assim. Porque ele entende como funciona, ele entende como eu gosto, como a minha cabeça funciona. A liberdade criativa no Jacó é imensa. A gente faz exercícios de criatividade onde os cozinheiros eles podem apresentar um prato
que eles gostariam que eu provasse, seguindo as diretrizes do que a gente cria como um sketch do que é um prato do Jacó. Assim, ele tem um exercício de criatividade, ele também tem um exercício de crítica, aonde desde a pessoa do salão, do escritório, a pia, ao chefe, ao sous-chefe, vão comer o prato dele, vão dar uma opinião para ele. Esse tipo de exercício eu aprendi com o Luiz Noivay e eu acho uma coisa maravilhosa para motivar a equipe. Então, tudo no Jacó é construído em muito conjunto e com muita opinião de todos, assim. Às vezes eu crio um prato, dou para eles provarem, eu acho que ficou ótimo, e eles me veem assim, eu falo, nossa, cara, que raiva. Mas ok, a gente trabalha, escuta a opinião É bom, eles deles. têm liberdade para falar Eles têm também, né? 100% liberdade para falar. Quando eles não gostam de alguma coisa que eu falo, eles falam mesmo. Isso é bom, Isso é bom. porque te coloca o pé no chão. E você não fica numa ego trip Total. e eles são ali minha equipe, minha família, eu respeito eles mutuamente, assim. E é legal ver a geração nova se formando e trazendo novos talentos para cena, né? Sim, Daqui de São Paulo e do Brasil. tem muita gente boa, muita gente com vontade de trabalhar, que é o que eu acho que é mais importante, assim, dentro do A e B. E que erro mais te ensinou? Que erro mais me ensinou? Eu acho que a teimosia. A teimosia é a pior coisa que você pode ter na cozinha. Buscar atalhos. Eu acho que o que mais me ensinou é, se um dia um chefe dentro de uma cozinha te falar alguma coisa, só segue o que ele tá falando, não busque atalhos, não seja teimoso, porque senão aquilo vai ficar se perpetuando dentro daquele ciclo com você. Então a teimosia é o pior erro que você pode ter dentro da cozinha. E não levar as coisas pro pessoal também. Eu acho que vem muito desse lugar. Eu acho que eu era um cara teimoso. Hoje eu consegui, de certa maneira, me livrar desse vício. Ah, é? É. É difícil. É difícil. O que te motiva? Como que você se mantém criativo, atualizado? Meu, o que me motiva na gastronomia é a busca por ser respeitado dentro da minha profissão, assim. Eu posso falar isso da maneira mais sincera do mundo, assim. É, as pessoas que me inspiram, eu gostaria de ser como elas, de ter o respeito que elas têm, sabe assim? Não é o cara que ganha mais dinheiro com um restaurante, é o cara que deixa um legado. Então eu acho que o que me inspira é ser criativo num ponto onde você, algum dia, não agora, é muito pouco tempo para falar, mas que você consiga deixar um legado para alguém, você consiga fazer a mudança na vida de alguma pessoa. Então, isso me inspira dentro da gastronomia. A cozinha muda vidas, né? Então, criar legado, criar respeito, dando o exemplo do Alex Atala, do Ivan, do Luiz. São pessoas que aonde eles entram, independente de qualquer coisa, eles são pessoas respeitadas pelo que eles fazem, pelos legados que eles deixaram. Você tem a própria Helena Rizzo também. Então, eu acho que é sobre respeito e sobre legado. É isso que me motiva a trabalhar todos os dias. E a busca da estrela Michelin está no, É, no horizonte. Eu queria saber até onde está disposto a ir pela estrela, já que você é um cara muito determinado. eu acho que a estrela é a premiação de um esforço, de um trabalho em conjunto que se faz dentro de um restaurante. Eu acredito muito que isso vai um dia acontecer na minha vida. Eu sei que tem diversos pontos de inflexão que podem te atrasar ou te adiantar em relação a isso, mas é uma coisa que eu não tiro da minha cabeça nenhum dia, assim. E todas as mudanças que eu faço, todos os pratos que eu crio, eu vivo aquilo intensamente. Antes da estrela, eu vivo o meu restaurante intensamente. Eu acho que enquanto eu viver aquilo intensamente, essa estrela vai chegar em algum momento. E não tem fim pra mim. Se um dia eu ganhar uma, eu vou querer ganhar duas, eu vou querer ganhar três, porque é sobre respeito, sobre legado. Não tô falando que estrelas te dão respeito e te dão legado, mas na minha forma de ver, é um caminho que eu gosto muito. É um ponto que eu gostaria de ter na minha trajetória profissional. Eu acho que se um cara é um ator, talvez ele tenha o sonho de ganhar um Oscar, um chefe tem o sonho de ganhar uma estrela, de entrar para a história, de colocar seu nome no mapa. E fazendo isso jovem,
você consegue inspirar com que outras gerações também queiram fazer isso. Então você inspira com que pessoas mais novas também entrem na cozinha com um propósito, também entrem na cozinha motivadas, seja para ganhar estrela ou não, mas seja para trabalhar duro e fazer as coisas Merecer. acontecerem. Faça as coisas por merecimento. Entendeu? Eu acho que é sobre isso, assim. Eu medito sobre a estrela, eu medito sobre prêmios, eu medito sobre trabalhar, sobre pratos, mas a busca constante está dentro da cozinha, você, com a barriga no fogão, uma panela Trabalho. e trabalho. É sobre trabalho. Eu acho muito interessante o quanto você é determinado, sabe? Focado. Você fica muito. Qualquer um que conversa com você saca em 5 minutos, sabe? Acho isso muito admirável, Não, assim. obrigado. É o que me motiva Todo dia. todo dia. E se você pudesse dar um conselho pra alguém que tá no começo, tá procurando descobrir o que ama, ou descobriu e tá trilhando aquele caminho, o que você diria? Eu acho que a partir do momento que a parte mais difícil é você descobrir o que você ama, é descobrir a sua vocação, é descobrir o seu propósito. Eu acho. Quando eu trabalhava na Dinamarca, tinha um quadro na cozinha que o significado era intenção, propósito e responsabilidade. Eram as 3 vertentes de trabalho daquele restaurante. E isso é muito bonito, cara. E eu acho que é isso que as pessoas devem buscar na vida delas a partir do momento que elas começam a fazer algo. Então, qual a sua intenção? Qual o tamanho do seu propósito? E qual o tamanho da responsabilidade que você tem em fazer com que aquilo aconteça? Então, seja bem intencionado, foca no seu propósito e seja responsável com os seus atos. Faça por merecer. Esforço supera talento sempre. Existem cozinheiros e chefes muito melhores que eu, seja no Brasil ou seja em qualquer outro lugar, mas mas queira mais que todo mundo, porque isso ninguém pode tirar de você, entendeu? Então, queira mais que todo mundo. Esse para mim é o ponto. A partir do momento que você encontra um propósito, siga nele e queira mais que todo mundo, abra mão das coisas, faça acontecer. É muito bom ter essa clareza, né? De, de saber o que quer e ir atrás incansavelmente. Por mais, ainda mais entender que também pode ser fases, né? Você não precisa viver todo Exato. dia, igual você trabalhou 18 horas por dia. Numa fase, hoje em dia, você tem uma flexibilidade, mas você quer estar ali também, né? Eu não trabalho 18 horas por dia hoje, trabalho menos, mas é isso, é entender que tudo na vida são fases. E entender que as gerações estão mudando muito, o imediatismo é muito grande. Ai, comecei a fazer uma coisa, não deu certo. As coisas não são assim. É degrau por degrau, é 1% a cada Uhum. dia. E eu acredito muito que se você insistir em alguma coisa, aos poucos as portas vão se abrindo e as oportunidades vão chegando e aquilo vai acontecendo na sua vida. Então, nada é de graça. Não tem almoço grátis. Não tem nada, nem dinheiro dado é de graça. Onde você se vê daqui a 5 anos? É uma pergunta muito difícil, né? Ainda mais tratando de restaurante. Ah, com certeza me vejo ainda trabalhando dentro de uma cozinha, tendo meus próprios restaurantes, meus próprios negócios, desenvolvendo novas ideias. As ideias na minha cabeça sempre são a mil. Eu acho que o caminho dos restaurantes hoje, eles partem muito para uma criação de uma marca, você fazer com que aquela marca seja respeitada e a partir daquele momento você consiga performar em diversas outras marcas. Hoje eu vejo que os restaurantes eles vão criando filhos caçulas. Uhum. Não é muito uma ideia Que te apetece? que me apetece. Eu acho que qualquer negócio que você tem que criar, ele não tem que ser um caçula de uma coisa que já existe. Na minha opinião, qualquer projeto que você entre, ele tem que ser criativo ao ponto dele ser único. Então, os negócios podem fazer parte do mesmo grupo, mas eles devem ser criativos dentro do seu próprio universo.
Esse ano a gente vai inaugurar o bar Destil. O Destil, ele vem de um lugar completamente diferente do Jacó, de uma pesquisa totalmente diferente do Jacó. Um negócio não pode estar ligado ao outro a partir do momento que, se uma coisa não dá certo aqui, o outro tem que continuar existindo e criando pontos que valorizem sua sobrevivência, valorizem a criatividade. E falando sobre comida, eu acho que o futuro não é nenhuma novidade isso, é só você observar assim, o mercado internacional. Eu acho que para chefes de cozinha que consigam criar marcas consolidadas, é partir para uma parte mais food tech. Então, uma parte mais de pesquisa, de criação de produto, de ampliar a marca, de ampliar margens de outras maneiras. Porque trabalhando nas gerações que a gente está agora, está cada vez mais difícil você conseguir staff para as equipes. Os staffs estão cada vez mais caros, montar restaurante está cada vez mais caro, a gente vive uma bolha imobiliária em São Paulo, então ter um negócio, sobreviver é muito mais difícil. Então você tem que valorizar a marca que você tem e a partir disso você começar a escalar ela. Então o Noma fez isso muito bem. O Noma viu que, como um restaurante, como um negócio, talvez as coisas não performariam bem para sempre. Hoje o Noma virou uma empresa, que é o Noma Lab, o Noma Project. Então ele faz diversos tipos de produto, onde ele consegue escalar esses produtos. Só que o René ainda é muito apaixonado pelo que ele faz. Então o Noma começa a ser um restaurante itinerante. Dessa maneira ele consegue lançar o produto dele em diversos países e ainda consegue performar como um restaurante, que é o princípio que ele começou. Então, na minha opinião, se eu conseguir fazer isso, criação de uma marca forte, em 5, 10 anos, partir para um lugar também como esse, assim. Então, de criação de produtos, escalar as coisas dessa outra maneira. Mas eu respeito qualquer tipo de pensamento que seja contrário. É a forma que eu vejo o negócio que eu vivo. É o que é válido para você. É. Então ainda temos muito para ver de Iago. Tomara, tomara. Com certeza. E por último, a gente falou um pouco de legado. Eu queria terminar perguntando o que você ainda quer deixar como legado. Eu acho que o meu maior legado vai ser com que eu consiga inspirar as pessoas que passem na minha cozinha, na minha vida e encontrem o propósito que eu encontrei trabalhando assim como eu. Então, trabalhei com o Luiz, entendi a cabeça dele, entendi a vontade dele, trabalhei com outros chefs. Eu acho que da mesma maneira que esses chefs e essas experiências moldaram minha vida, esse é o legado que eu gostaria de deixar para outras pessoas. Que um dia alguém olhe para mim e fale, caramba, você mudou minha maneira de pensar, você mudou minha vida, você fez com que eu encontrasse uma vontade, um propósito. Talvez esse seja o legado que eu gostaria de deixar. Vários mini legados entre as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que vão chegar, as que já foram, e eu acho que é sobre isso, assim. Iago, eu queria muito te agradecer por vir aqui e falar da sua trajetória. E antes da gente terminar, eu queria te pedir, como nosso ritual, para assinar a sua foto dessa edição. Claro, que uma honra. Por favor. Tá feito. Eba. E como podcast é apresentado por Johnny Walker, a gente dá um presente do nosso patrocinador. Opa, obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado, Giovana. Obrigado, Forbes. Prazer. Espero os próximos convites pra gente conversar mais. Perfeito, sucesso. Obrigado. Esse foi mais um Undertale a Jornada. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.